Afinal de contas, quem é que planeja tendo em vista a possibilidade de uma pandemia? Eu presumo com pouca chance de estar errado que esse foi um dos anos mais difíceis para você. Eu tô certo? E não foi só porque seu planejamento não funcionou muito bem, mas também porque os planos B, C, D, E e F também não tinham em vista o tamanho do contingente. Para mim, esse não foi só um dos anos mais difíceis, como seguramente foi o ano mais cansativo. Em primeiro lugar, porque tive que aprender novas habilidades e algumas delas requeriam bastante de mim. Por exemplo, gravar em frente a uma câmera, como eu estou fazendo agora, foi algo que precisei fazer e tive que aprender na marra. Não somente eu precisei aprender a editar vídeos, mexer na iluminação, entender como adaptar os dispositivos que eu tinha à disposição para uma boa imagem, som. Foram várias coisas novas das quais eu não podia fugir. Em segundo lugar, e ainda mais difícil, foi organizar meu tempo de trabalho dentro de casa. Tenho uma esposa fantástica, mas também tenho 3 filhos fantásticos. 2 deles estudantes do SET, com 11 e 5 anos. O de 11 anos passava todas as manhãs aprendendo com vários de vocês, professores presentes, que também estavam aprendendo a dar aula diante de uma câmera. A de 5 anos, matriculada de manhã, acabou se tornando uma aluna vespertina e não tinha condições de ficar na frente do computador sem a minha presença ou da minha esposa. E enquanto eu e minha esposa estava na aula da tia Elcione ajudando nossa filha, ou eu ou a Karen, tinha que cuidar da caçula com 1 ano de idade. Parte do meu trabalho requer eu estudar para poder ensinar. Como fazer isso? Como estudar num ambiente com tanta interrupção? Como fazer as gravações se as crianças estão acordadas? Foram várias as noites estudando, gravando, e quando pensava que descansaria, a caçula acordava chorando no meio da noite. E esse ano não foi difícil somente para os professores. Por acaso perceberam a importância da presença do pessoal da informática? Eles tiveram que desenrolar muita coisa para os professores conseguirem ensinar. E a presença do pessoal do marketing de finanças? Eu não tenho dúvida que queimaram muitos neurônios e que houve sacrifícios financeiros. E a presença do pessoal da segurança e da recepção, estando na fronte para com simpatia receber pessoas de todos os tipos, crentes e descrentes, sobre o uso da máscara. Eu me lembro quando no começo da pandemia, a Rose, a esposa do Sérgio, precisava me entregar alguma coisa. Eu não me lembro o que era. Mas ela e Rebeca foram até a frente da minha casa e naquela ocasião a Rose estendeu a mão para me cumprimentar. Eu tive que pensar rápido. Aperto ou não a mão da mulher do chefe? É mais arriscado apertar e talvez me contaminar com Covid? Ou não apertar a mão dela e ficar mal com ela e com o chefe para sempre? A verdade é que, assim que ela estendeu a mão, ela também se lembrou, a gente riu da situação, ainda que nós também tenhamos lamentado a situação. Um amigo, pai de alunos daqui da escola, comprou alguma coisa para mim e eu precisava pagá-lo. Ele também foi até a minha casa e quando eu estendi a mão com o dinheiro, eu percebi uma certa hesitação dele pegar, a indecisão dele. Pego ou não pego essa grana? Se fosse uma nota de 50 ou 100 reais, talvez ele nem tivesse hesitado. Mas a questão é que a pandemia nos trouxe algumas questões diferentes de diferentes anos. E eu acho que todos nós, mas eu vou dizer por mim mesmo, foram várias as situações que eu passei e que nunca havia pensado que passaria. Muito por causa da pandemia. E algumas situações foram bem delicadas. Por exemplo, o ambiente de um velório estava ainda mais triste do que geralmente é. Quantas pessoas nesse ano não puderam se despedir de amigos, vizinhos e especialmente parentes, porque era proibida a visita no hospital e depois os caixões eram lacrados.
2 amigos próximos perderam seus pais esse ano. Eu fui ao velório para chorar com eles. Mas a questão, abraço ou não abraço o meu amigo que já está com os olhos secos de tantas lágrimas que foram derramadas? Em diferentes anos eu até poderia pensar numa razão ou outra para não abraçar amigos queridos que perderam seus pais. Mas não os abraçar porque manter uma certa distância das pessoas é recomendação no mundo todo contra um vírus? Eu acredito que nessa possibilidade eu nunca pensaria se não estivéssemos numa pandemia. Meu último exemplo de quão difícil e delicado foi esse ano. Por acaso eu me encontrei com um professor muito querido do Grupo 7. Ele conversou comigo derramando lágrimas de como esse ano estava muito difícil para ele. E não é que a dificuldade, não era porque estava difícil dar aulas online, que é bastante complicado, mas porque a pandemia mexeu com muitas, se não todas as áreas da nossa vida. Eu não sei quão difícil esse ano foi para você, e eu não quero tentar minimizar o seu sofrimento comparando com o meu. Eu quero afirmá-lo. 2020 experimentou muita dor. 2020 experimentou milhares de mortes. 2020 experimentou a fragilidade do ser humano, que apesar de toda a tecnologia que temos à disposição, fomos incapazes de evitar 1.632.985 mortes com ou por Covid-19 até as primeiras horas do dia 16 de dezembro. Por outro lado, apesar de toda a dificuldade e cansaço, nós chegamos no final do ano. Nós superamos diversos novos obstáculos que a pandemia trouxe. Nós conseguimos ensinar as aulas, facilitar a educação, gerenciar os gastos, limpar, manter e até reformar as estruturas físicas do colégio e do centro universitário. Nós conseguimos recepcionar as pessoas com dignidade, oferecer condições de pagamento únicas. Nós chegamos no final do ano com marcas no corpo, mas nós chegamos. E chegamos com muitas vitórias. Agora, essas vitórias não aconteceram somente por causa da presença do Jackson e do Sérgio na liderança do Grupo 7. Essas vitórias não são exclusivas porque os coordenadores de curso estavam firmes, fortes e presentes. Apesar da importantíssima presença do pessoal da informática para que esse ano funcionasse, a roda não girou exclusivamente por causa deles. E se numa instituição educacional não houver a presença de professores, como chamaremos ela de colégio, de escola, de faculdade ou de centro universitário? A presença dos professores é essencial, mas sozinhos, eles também não teriam conseguido. Percebam que termos chegado no final desse difícil ano não foi por causa da presença de 1, 2 ou 3 pessoas. Nós chegamos até aqui porque a presença de cada um de vocês serviu para a missão que nós todos aqui temos. Desenvolver pessoas por meio de serviços educacionais inovadores e excelentes, promovendo uma formação humanista e inclusiva que proporcione autorrealização aos nossos educandos e colaboradores. Não vamos deixar que as dificuldades deste ano ofusquem a vitória que conseguimos. Mas o objetivo não é que cada um olhe orgulhosamente para si mesmo e diga: eu consegui. O objetivo é que quando você olhar para si mesmo, e você vai olhar, você valorize o time que faz parte, porque sozinho você não teria conseguido. Você só conseguiu por causa da presença de cada um desempenhando a sua função pelo objetivo comum. Eu joguei basquete muitos anos da minha vida. E uma máxima nos times que treinei, tanto como jogador como técnico, era: aqui, quando um ganha, todos ganham. Quando um perde, todos perdem. Nos meus times sempre havia pessoas com melhor habilidade de fazer pontos do que outras. Algumas eram melhores defensores do que outros. Se cada um jogar, dando lugar ao seu melhor e reconhecendo que os outros colegas do time têm de melhor, nossas chances são sempre maiores. Ao contrário de como o mundo diz, saber que somos frágeis e insuficientes é uma virtude, uma divina virtude.
E eu concluo o meu tempo aqui lembrando que o Natal está quase aí. O Natal e o final de ano geralmente são datas que nos incentivam a refletir sobre o ano que se finda. E de certa forma, é isso que nós estamos fazendo agora. Mas, voluntariamente ou não, acabamos fazendo uma retrospectiva dos eventos marcantes do ano e, conscientemente ou não, os avaliando. Você será tentado a focar nas dificuldades e isso em si só não tem nada de errado. O problema é focar e se afogar nas dificuldades, que seguramente foram muitas para todos nós. Agora, é totalmente possível olharmos para as dificuldades e destacar a nossa superação e salientar como a presença do grupo foi essencial para a minha e para a sua vitória, para a vitória de cada um que faz parte do grupo 7. No meu Natal, no Natal da minha casa, fazemos uma consideração vertical também. Além de valorizarmos os esforços das pessoas do nosso meio, nós afirmamos e celebramos a presença de Deus, em especial de Jesus Cristo, que, interessantemente, antes de chegar nesse mundo como homem, havia sido prometido como Emanuel, que significa Deus conosco. Eu sei que a liderança do grupo 7 é grata pela presença de cada um de vocês que colaborou para superarmos esse ano tão difícil. E eu também sou. Tanto pelo apreço de amigo da escola, quanto de como um pai de alunos. Mas além de grato a vocês, eu sou grato pela imanente presença de Deus, que me ajuda a olhar para as dificuldades do presente, ansiando pelo que aguarda todos os que nele crêem. Tenham todos um Feliz Natal e que 2021 seja um ano de novas vitórias.